O tema dessa palavra é: quando desfrutamos de sua presença. Diga comigo: quando desfrutamos de sua presença. Eu vou trocar o quando e vou botar o como. Diga: como desfrutamos de sua presença. Da presença de quem? Da presença de Cristo, da presença de Deus. Eu terminei quinta-feira aqui passado dizendo para você, e está dentro daquela mesma palavra, de que a Bíblia diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acho que 99,9% dos crentes vieram para Jesus por uma necessidade, sim ou não? Para buscar uma libertação, para buscar uma transformação, por medo. Essas três coisas: necessidade, medo ou por algum interesse. Amém ou não, amém? Só que nós viemos a Ele para isso, mas nós não podemos permanecer nele por isso, nem do mesmo jeito que chegamos e nem por causa da mesma razão. Por isso que depois dele dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ele também diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você aprende dele, você vai ver que você não precisa estar com ele porque você tem uma necessidade, porque ele supre sua necessidade. Você não precisa estar com ele por medo, porque ele é que te protege. Você não precisa estar com ele por interesse, porque ele é o bem mais precioso que você pode ter. Aleluia. Você precisa aprender a desfrutar da presença dele. Você precisa aprender a se agradar da presença dele. Então, enquanto você passa pela vida, e algumas vezes eu disse aqui que a vida é como uma maratona, olhando para esse ano que eu olho hoje, eu quero dizer que a vida é como um ciclo. E tem momentos muito difíceis, né? Que você vai subindo, parece que não tem força, igual o carro 99 em 2023, né? Você viu por quê, Barão? Você 99? Você sabe da tragédia que é? Aí quando chega lá em cima que começa a descer, desce direto, porque o freio não funciona direito, né? E aí é outra tragédia, não sabe o que é pior, demorar para subir ou descer muito rápido. E muitas vezes a vida é assim, é como um ciclo. E o grande segredo de você viver num ciclo é se você consegue manter o mesmo patamar. E aí, se falando de carro, você consegue manter o mesmo patamar de desenvolvimento, tanto na subida como na descida. O mesmo patamar de rendimento, de proteção, tanto na subida como na descida. E quando você desfruta da presença de Cristo, você vive o mesmo patamar em todas as fases da sua vida. E este é o segredo da vida cristã. Eu fui num café de pastor, eu estou em direto em café de pastores, né? Eu fui em café de pastor no sábado e eu vi um pastor falando da nossa dificuldade, da dificuldade da igreja, da dificuldade da igreja transicionar essa fase que está para a fase seguinte, para a próxima geração, porque a igreja está perdida, ela não sabe o que está fazendo, não sabe onde ela vai. E ele disse coisa muito interessante: a igreja conquistou, ela conquistou a mídia, conquistou televisão, ela conquistou cinema, ela conquistou lugares que não tinha, que entrava, entretenimento, né? A igreja conquistou, mas depois que entrou, que conquistou, não sabe o que fazer, não sabe mais para onde ir, e na maioria das vezes está se rendendo à forma que o mundo faz as coisas para continuar na conquista que teve, que pegou ali. Começa a se vender. E o pior é que a geração que vai vir não tem direção. Não tem direção. Porque a galera sai do baile, a galera sai
do rock pesado. A galera sai da noitada e entra numa igreja escura. Ele está procurando a luz. Aí ele entra numa igreja escura e ele encontra o mesmo ambiente lá do bar, só que é crente, mas tem umas garotas com a roupinha legalzinha, tipo de lá, né? Tem uns camaradas, uns pastores com as calças apertadinhas também, tipo de lá. E aí ele chega assim e fala: caramba, a gente está num ambiente muito parecido, né? Os caras lá apertadinho aqui também, as minas lá apertadinhas aqui também, e aqui tudo preto e pai. Entendeu? Cheguei chegando e vou ficar como? Né? Vou continuar como? Eu acho que daqui a pouco vai ter um intervalo, eu vou tocar aquela mina ali, né? Que eu acho que o intervalo é para isso, né? Tipo lá. Você está entendendo? E se a gente não tiver uma contrapartida que vai de encontro a isso, a gente deixa as pessoas confusas. Então a nossa resistência a esse sistema, a nossa resistência a essa normalidade, a esse modernismo, é para que você não fique confuso. Não fique confuso onde você está. Não fique confuso para quem você foi chamado. Não fique confuso porque você está aqui. E não fique confuso com o que você tem que ser e o que você tem que fazer e para onde você vai. Nós queremos que você tenha clareza da diferença de onde você saiu para onde você está, de quem você era para quem você é, do que você fazia para o que você faz, de onde você veio para onde você vai. Seu corpo é templo do Espírito, sua mente é saudável, seu coração pertence a Ele, e você é chamado de santo e de santa e filho de Deus. Se isso é verdade na sua vida, faz alguma coisa. Você faz parte de uma geração eleita, de um povo santo, de um sacerdócio real, de um povo escolhido, aleluia, para manifestar a glória daquele, aleluia, que venceu as trevas e te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós queremos que você tenha clareza onde você está, quem você é e para onde você vai. Eu quero que você projete o seu futuro, não apenas o 2024, que você projete o seu futuro. A unção profética é para que você projete o seu futuro. A palavra profética quer dizer profeta ou aquele que antevê. Aquele que antevê é aquele que vê antes. Aquele que antevê é aquele que vê antecipado. Aquele que antevê é aquele que olha para frente e consegue ver aonde vai chegar. Então você não está aqui para ser confuso, nem cego, nem saber o que está fazendo, nem para onde vai. Você está aqui para ser livre, para ter a sua mente sã, para saber o que está fazendo e para onde você. Eu vou mostrar para você um camarada que não tinha nada dessa modernidade aqui, morava no deserto, era pastor de ovelha, ele sabia quem ele era, e ele sabia para onde ele ia, ele conhecia, aleluia, o seu futuro, e conhecia ainda a sua eternidade, e é esse homem, esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que nós queremos que você seja. Amém. Abra aí sua Bíblia no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me guia-me para águas tranquilas. Renova minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar, veja a frase,
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse homem tem visão do futuro. Ele projetou o seu futuro e ele disse: bondade e misericórdia vão me seguir. Ele projetou o seu futuro e ele disse: eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. Ele projetou o seu futuro, ele disse: ele vai ungir a minha cabeça com óleo, na presença daqueles que querem o meu mal, e o meu cálice vai transbordar. Tudo que ele está fazendo aqui é projetando o futuro dele, projetando o que vai acontecer na vida dele, projetando aquilo que ele ia passar, só porque ele fez do Senhor o seu pastor. Porque ele pôde projetar isso? Porque ele pôde projetar isso? Porque ele veio do Senhor o seu pastor. É o quê? Guia. Pastor é aquele que guia, aquele que apacenta, aquele que conduz, aquele que guarda, aquele que leva para alimento, lugares de alimento, aquele que leva para águas tranquilas, e aquele que põe a sua vida em risco, se necessário for, para guardar as ovelhas. Ele pôde projetar o seu futuro, aleluia, porque ele fez do Senhor o seu pastor. E o que demonstra aqui é que ele não servia ao pastor, não obedecia a sua instrução, não era guiado por ele, por medo, por necessidade ou por interesse, aleluia, mas por cuidado, por comunhão, por confiança, por relacionamento, aleluia, porque tem entendido, aleluia, que ele o protegia e o guardava. Ele fez dele o seu Pai, o seu Senhor, o seu Salvador. Ele desfrutava da sua presença. Quem desfruta da presença dele? Vamos lá para o contexto. Nós estamos falando aqui de 3.000 anos atrás, de um jovem, já agora um jovem senhor, né? Já rei, que um dia foi pastor de ovelha, e como pastor de ovelha conhecia o seu ofício. Todos os dias pela manhã, ou no campo ainda, ele se levantava, e quando ele se levantava, ele contemplava o rebanho dele, com 10, 15 ovelhas, com 20, 30, 50 ou 100 ovelhas, dependendo do poder aquisitivo dele ou do seu patrão. Ele estava ali para trabalhar. E quando ele levantava a cabeça, ele olhava para a condição do seu rebanho. Se ele estivesse em um lugar árido, a primeira coisa a fazer era conduzir as suas ovelhas por pastos verdejantes. Você está ligado aqui? Ele conduzia as suas ovelhas por pastos verdejantes. A ovelha precisava pedir? A ovelha precisava reclamar? Quando a ovelha seguia o pastor logo cedo, a ovelha tinha certeza que o pastor ia fazer o quê? Ia fazer o quê? Guiá-la. Ela ia atrás. Quem tem sido guiado pelo bom pastor da sua alma? Quem tem sido guiado pelo Deus Todo-Poderoso? Quem é o pastor da sua alma? Segura aí. Daqui a pouco eu continuo a falar sobre ele. Coloca aqui para mim, João capítulo 10, versículo 9 em diante. Deixa eu falar do pastor da sua alma. Davi era pastor. Ele conhecia do ofício do que ele estava falando. Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar pedindo, eu não preciso ficar choramingando. Ele conhece a minha necessidade, ele conhece a minha estrutura e ele me guia. Quem experimenta disso? Dá glória a Deus, me ajuda a pregar aí, em nome de Jesus. Ele me guia.
Mas olha aqui que o pastor da nossa alma disse. Olha o que ele falou. Vou ficar aqui para sair legal ali na filmagem. Olha a modernidade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Glória a Deus. Vamos voltar lá, já deu. Volta lá no 10. Deixa eu pegar uma palavrinha lá do versículo 10. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com. Então veja, 3.000 anos atrás, Davi escrevia sobre o pastor da alma dele. 1000 anos depois, Jesus se apresenta e diz: eu sou o pastor que Davi escreveu lá atrás. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor que cuido das minhas ovelhas e não deixo faltar nada por elas. Eu sou o bom pastor que dou a minha própria vida para guardá-la e para protegê-la. Ele diz: olha, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então preste atenção. O bom pastor da sua alma não te guia apenas por pastos verdejantes, não te guia apenas por águas tranquilas, não refrigera apenas a sua alma. Ele está te guiando para uma vida em abundância. Acho que você não acreditou, não. Ele está te guiando para uma vida em. Ele está te guiando para uma vida em. Ele é aquele que protege e que guarda você. Então a primeira coisa que você precisa responder para você mesmo: quem é o seu pastor? Catuca teu irmão e diz assim: quem você tem feito de pastor da tua alma? Ele disse o quê? É esse mesmo aqui? É esse mesmo aqui? Porque se você anda aflito, se você anda reclamando, se você anda cabisbaixo, se você anda preocupado com o dia da manhã, ansioso o tempo todo, não é esse pastor que você fez do seu pastor, não. Se os problemas em sua volta perturbam você, tira a sua paz, tira a sua alegria, não é esse não. De João 10:10, irmão. Porque esse de João 10:10, ele diz que te guia, que te guarda, que te protege, que te leva uma vida em abundância, que deu a sua vida por você, que Ele é bom, que Ele é bom. Você só vai andar fingido se você o serve pelo seu interesse, se você o serve por suas necessidades, ou se serve com medo. Só por essas três coisas. Mas se você o serve por quem Ele é, pela revelação de Pai,
de Senhor, de amigo, de amado, daquele que cuida de você, você não fica preocupado com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você não anda afligido. Ainda que você vá andar pelo vale da sombra da morte, você não vai, porque o bom pastor está e ele dá a sua vida, deu a sua vida por suas ovelhas, e ninguém pode tirar ele de suas mãos. E ninguém pode tirar dele de suas mãos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você desfruta de sua presença, você descansa. Quando você desfruta de sua presença, você anda em paz. Quando você desfruta da sua presença, você anda de batalha em batalha, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Quando você desfruta da sua presença, o lugar de descanso e o vale da sombra da morte tem o mesmo peso, só porque Ele está contigo. Antes de continuar, deixa eu dizer uma coisa para você. O teu aspecto emocional fala da sua fé ou da falta dela. O teu posicionamento emocional fala da sua confiança ou da falta de confiança. Estou pregando mal assim? Porque o povo não para. Falta da sua confiança ou da falta dela. Escute uma coisa: quando você confia, você tem paz. Quando você confia, você tem tranquilidade. Quando você confia, você fica em harmonia. Porque a fé, em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e certeza daquelas que estão por vir, certeza daquelas que se espera. Você projeta o seu futuro e você se regozija. Por quê? Porque você fez dele o seu pastor e ele está com você. É simples assim, apóstolo? É simples assim. Mas por que eu fico afligido o tempo todo? Por que eu fico perturbado o tempo todo? Por que eu fico mal-humorado o tempo todo? Incerto, porque está faltando Jesus na tua vida. Que isso, apóstolo? Porque se você tem ausência da presença dele, você tem ausência de paz. A ausência de tranquilidade é a falta dele. Eu vou antecipar aqui, já que eu antecipei, né? Lá em 1 Samuel capítulo 16, quando ele diz assim: unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí ele diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão. Olha a projeção dele: minha cabeça vai ser transbordada. Ele prepara uma mesa diante de mim na presença daqueles que querem o meu mal. E isso para revelar a bondade dele em minha vida, para revelar o cuidado, para que eu seja testemunha, para que eu seja a luz das trevas, para que aqueles que não conhecem a ele e não gostam de mim, vejam a bondade dele em minha vida e possa conhecê-lo também, e possa querer servir. Não é para te fazer mal não, é para que ele conheça o Deus que você serve, é para que aqueles que querem o teu mal cheguem perto de você, doido para te atacar e fazer alguma coisa que antes você xingava, você diz glória, que antes você brigava e você diz aleluia, que antes você reagia com mal e você reage com bem. Ele diz assim: alguma coisa aconteceu com esse camarada, ele era violento, ele era brigão, ele xingava, ele fazia tudo que eu fazia e pior ainda, e ele está diferente. Sabe por quê? O seu cálice está transbordando. O seu cálice está transbordando, então ele traz os seus inimigos para perto de você, para que você revele o Deus que você serve para eles. Mas se você estiver sem ele, você vai brigar, você vai xingar, você vai ofender, e ele vai dizer: o camarada ainda é igual a mim, ele só está na igreja agora e eu continuo sendo espírita, mas ele é igual.
Ele continua sem paz igual antes. Ele continua sem alegria igual antes. Ele continua brigando e xinga igual antes. Só que agora ele vai para a igreja e eu continuo indo para o centro. Só que agora o Deus dele é Jeová e o meu continua sendo Oxalá. Você está entendendo que o que você carrega aqui tem tudo a ver com quem você serve, a presença que você tem? Você está entendendo que o que sai da tua boca demonstra o que está? Não tinha. Alô? Que deu uma paz para ela que ela não tinha. Quem é mãe aqui? Quem é pai aqui? Seus filhos sabem se você tem o Senhor ou não. Seus filhos sabem se você serve ao Senhor ou não. Porque é o que você demonstra para Ele todos os dias. É o que Ele faz a leitura de quem você é e o que você carrega. Ah, apóstolo, é porque o Senhor não conhece a minha luta. Eu não preciso conhecer a sua luta. Eu preciso conhecer o Deus que você serve. Eu preciso conhecer quem é o teu pastor, quem governa sobre a sua alma, quem guia a sua vida, quem é Senhor sobre você. É isso que eu preciso conhecer. Davi falava isso tudo com muita propriedade, porque ele era pastor de ofício. Ele guiava as ovelhas para os pastos, alimento. Depois guiava as ovelhas para águas tranquilas. E quando as ovelhas estavam alimentadas, ele continuava. Mas quando ele tinha que atravessar, porque aquele lugar tinha muito bicho, aquele lugar tinha muito animal, ele tinha que levar o rebanho de volta para outro lugar, porque já ia anoitecer. E às vezes ele tinha que ultrapassar o vale da sombra da morte, para chegar na outra etapa. Aí ele se preparava. O cajado não era simplesmente para poder bater na ovelha, pegar as ovelhas, mas era para a defesa do pastor e para a proteção do rebanho. Aquele cajado virava uma arma na mão dele. Virava uma arma. Vinha um animal, vinha outro animal. Não era simplesmente para botar o rebanho no lugar, mas era para chocar os animais. E ele sabia que a ovelha podia dizer: ainda que eu saia das águas tranquilas, ainda que eu saia do pasto verdejante e tenha que atravessar pelo vale da sombra da morte, eu vou ficar tranquilo, porque o pastor está lá para me guardar. Meu pastor está lá para me proteger. O pastor está lá para me guiar. Ele não vai deixar que meu pé tropece em pedra, porque eu fiz dele o meu Senhor, o meu pastor. Ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a diferença daqueles que fizeram do pastor, do Senhor, o seu refúgio, para aqueles que não fizeram. Ele sabia o que ele estava falando, porque um dia ele estava apacentando o rebanho do pai, no seu ofício de pastor, e entrou um leão no meio do rebanho e tomou uma das ovelhas. Ele correu atrás do leão, colocou sua vida em risco, pegou o leão pela barba, tirou a ovelha da boca do leão e o matou. Ele disse: isso aconteceu uma vez com o leão, isso também aconteceu com o urso, e eu salvei a ovelha. Ele disse: eu posso ficar tranquilo, porque o bom pastor da sua alma dá a sua vida por mim. E ele deu.
Ele pagou o preço pelo pecado que eu e você carregávamos. Ele rasgou a cédula de acusação. Ele nos tirou da boca do urso. Ele nos tirou da boca do leão. Aleluia. Ele diz assim: minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. Não tenha medo, pois eu estou contigo. Você tem duas coisas a fazer. Ou você continue se endurecendo e resistindo a Deus e fazendo de você mesmo seu pastor para justificar as suas reclamações, ou você joga essas reclamações fora e faz do Senhor o seu pastor e passa a andar na paz e na alegria e na certeza que Ele cuida de você, que você quer para a tua vida. E quando você faz isso, você começa desde de sua presença. Salmo 37, 2, 3, 4, 5 e 6 vai dizer isso: entrega, confia, desfrute e descanse. Entrega, confia, desfrute e descanse. Dá para 3 ou 4 pessoas aí, prega para ele, pega, olha nos olhos dele, faz isso, olha assim: entrega, desfrute, confia e descanse. Entrega na mão de Deus. Não ande atemorizado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Renova a minha alma, confiança. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tudo isso aí já foi. Amém? Porque Ele está comigo. Preste atenção. A vida é um ciclo. Lugares de descanso, lugares verdejantes. Vamos trazer para o humano. Lugares verdejantes, alimento, vida financeira equilibrada. Lugar de descanso, família bem, saúde equilibrada, águas tranquilas, paz e harmonia lá em cima. Ele diz: ainda que eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte, uma doença chegou na casa, uma crise financeira chegou na casa, uma dificuldade entrou no casamento, uma luta chegou na vida, e a situação complicada chegou na família. Você saiu lá de cima e foi aqui para baixo. E agora? O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Aquele que me guiou pelo equilíbrio financeiro, pela paz, pela harmonia, continua a me guiar para eu passar pelo vale da doença. Continua a me guiar para eu passar pelo vale da situação financeira. Continua a me guiar para eu passar pela discórdia da família. Continua a me guiar para eu passar por problemas. Ele continua comigo. Ele continua me dando paz. Ele continua me sustentando. Ele continua me renovando, me dando sabedoria para perdoar, para pedir perdão, para conseguir outro emprego, para estar em harmonia, para tomar a minha família, para voltar para a vitória. Ele está contigo em todas as áreas da sua vida, porque você fez do Senhor o seu pastor. Você pode projetar o seu futuro. Se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele é o meu Pai. Qual é o papel do Pai? Guiar, proteger, guardar, orientar, sustentar e preparar o futuro. Preparar o futuro. Eu vou descansar nele. Eu vou me tranquilizar.
É o crente que desfruta da sua presença. Essa é a diferença de quem diz que é para aquele que é de verdade. Essa é a diferença para aquele que diz que o tem. Aleluia. E para aquele que tem ele de verdade. Para quem pertence a ele de verdade. É quem deixa ele guiar você. Você tem paz, mesmo quando as coisas estão fora do teu querer, fora do lugar. Escute, por quê? Porque você entende, eita, já está nessa hora? Porque você entende, presta atenção, que nenhuma ferramenta é preparada apenas com as coisas boas. Ninguém é preparado para a vida apenas com sorriso, com conquistas. São preparadas para a vida com quedas. São preparadas para a vida com adversidades. Ontem, quando terminou o culto lá na porta, o pai e a mãe estavam com o filho assim na sua frente, e o menino caiu. E eles ficaram parados olhando ele cair e fez e esperou ele se levantar. Eu disse: esses pais estão preparando essa criança para ser vencedor. Esses pais estão preparando essa criança para vencer na vida. Por quê? Porque ele precisa aprender a se levantar sozinho. Ele precisa enxugar as lágrimas e correr de novo. E se cair, levanta outra vez. Levanta outra vez. Ai, meu filho caiu. Ai, meu filho está com a boca suja. Ai, meu filho está indo. Está preparando o filho para ser o quê? Eu sei que as minhas palavras têm poder, então vou parar por aqui. O quê? Escute, o convite do Espírito Santo é para que vocês desfrutem de sua presença. Lança fora a ansiedade, lança fora o medo, lança fora a ansiedade, lança fora o medo e se veste de confiança. Se veste de confiança, porque se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. Ele está contigo. Eu vou começar a encerrar. Lá no final ele diz assim: preparas uma mesa diante dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Já falei sobre isso. Mas ungir a minha cabeça com óleo aqui é transbordar a graça de Deus, é transbordar a bondade de Deus. E nós vemos isso lá em 1 Samuel 16, quando Davi é ungido no meio dos seus irmãos, e logo no versículo seguinte diz assim: que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele momento em diante. E você vê que Davi é projetado para suprir uma necessidade do rei dentro do palácio, e depois para enfrentar o gigante Golias, e para se tornar o comandante de Israel e se tornar o rei de Israel. Em cada fase, presta atenção, em cada fase da vida dele houve embate, em cada fase da vida dele houve guerras, mas houve conquistas e houve vitórias. Você não vai conquistar sem que haja embate. Você não vai conquistar sem que haja guerras. Fazendo o Senhor o seu pastor não vai eximir você de problemas e de dificuldades. Como eu estava dizendo, o caráter e a unção de um homem e de uma mulher de Deus é forjado tanto no sorriso como na lágrima, tanto na alegria como na tristeza, tanto na adversidade como na conquista. O nosso caráter é forjado. Na verdade, você é quem você é de verdade.
verdade a pessoa que você se revela no tempo da adversidade. Quando você conquista, quando você tem uma vitória, aquele ali é só alguém eufórico, é só alguém alegre que alcançou uma promessa. Mas o verdadeiro você é você lá na luta, é você na sarjeta, é você na adversidade, é você diante do leão, é você diante do urso, é como você se comporta no meio dos problemas. Esse é você, e nessa hora é que Ele se revela a você. Nessa hora é que a sua fé se revela. Nessa hora o plano de verdade, a alegria aparece, a fé verdadeira aparece, e o gigante de Deus se revela para o mundo. Nessa hora é que seu cálice se transborda. Escute, teu cálice não transborda depois que você conquistou. Teu cálice se transborda quando você está diante do urso e do leão, pai. Teu cálice se transborda na adversidade. Sabe o que a gente faz aqui, como guias? A gente prepara você para a vida. A gente prepara você para a vida. A gente não chama, não cria filhos mimadinhos não, para olhar para a gente e falar: pai, oh meu pai, oh meu pai. Você só tem um pai, irmão. Ainda que a gente chame de filho, a gente prepara guerreiros e guerreiras aqui nesse lugar. A gente prepara homens e mulheres de Deus que vai vencer, que olha para os seus pastores, para os seus líderes, com honra, com respeito, porque guia, porque te orienta, porque te prepara, mas te prepara para vencer, te prepara para enfrentar as adversidades. A gente não precisa que você me chamando ali de pai, de paizinho, não. A gente quer a honra que a gente tem direito, sim ou não? Só isso. Mas a gente quer ver você se cair sabendo se levantar, se passar pela adversidade sabendo como se comportar, quando passar pela tentação saber resistir, saber vencer, passar pela luta e dar a volta por cima. Esse é o nosso papel, preparar você para ser vencedor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na escola, no trabalho, na faculdade, na bonança e nas guerras. Vai se colocando de pé, que meu tempo vai embora. Ai, tinha tanto para vos dizer. Quem está entendendo? A nossa oração hoje é que você desfrute de sua presença. A nossa oração hoje é que você saiba quem você é. As minhas ovelhas ouvem. Quem é a ovelha aqui? E quem é o seu pastor? A voz de quem que você ouve? E quem você segue? E quem você confia? É Ele. Isso é luz no seu caminho. Você nunca será confundido. Essa igreja vai fazer 100 anos e ela não ficará perdida. Porque mantemos o Senhor, aleluia, como Deus sobre nós. Mantemos o único Senhor, o único Salvador. O modismo passa. Amanhã todas as igrejas vão estar pintadas de vermelho. E a gente vai continuar desse jeito. Oh, glória! Depois vai ter pintado de verde. A gente vai continuar desse jeito. Mas o trono dele vai continuar ali. Nós vamos continuar olhando para ele, dizendo: Ele é o nosso rei e voltará para nos buscar. Ele é o nosso rei e voltará para nos buscar. O Senhor é o meu pastor. Escute, 2 minutos. Davi disse: certamente bondade e misericórdia me seguirão
todos os dias. Olha a projeção dele. Se eu fiz do Senhor o meu pastor, eu não vou precisar correr atrás da bondade dele, eu não vou precisar correr atrás da misericórdia dele, mas a bondade e a misericórdia dele é que vai me seguir. Sabe por quê? Porque ele está comigo. A bondade e a misericórdia dele que vai atrás de mim. Sabe por quê? Porque ele está na minha vida. Então eu não preciso ficar correndo atrás da bondade e da misericórdia dele. Eu só preciso manter ele na minha vida. A João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim não der fruto eu corto, mas toda aquela que der fruto eu limpo, para que dê mais fruto ainda. Ele diz: vocês estão limpos pela palavra que sai da minha boca. Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Como a vara de si mesmo não pode produzir fruto se não tiver na videira, assim vocês também não podem. Mas se permanecer em mim e eu permanecerei em vós, e dareis muito fruto. Tudo que pedir meu nome eu vos concederei, para que meu Pai seja glorificado nas vossas vitórias. Permanece nele. Permanece nele. Davi olhou um pouquinho mais para o futuro. Feche os teus olhos e olha mais para o futuro. Davi olhou um pouquinho mais para o futuro e disse: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele não apenas, a bondade e a misericórdia dele não apenas me seguirá, mas eu habitarei para sempre em sua presença. Eu estarei com ele para sempre. Receberei a salvação, receberei a vida eterna. Quando ele voltar para buscar a sua igreja, eu subirei com ele, e assim como ele se assentou no trono do seu Pai, eu me assentarei com ele no seu trono. Reinarei com ele sobre as nações. Veja o seu futuro. Veja o seu futuro. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Ainda que 1000 caçam ao lado das minhas à direita, não serás atingido. Veja o seu futuro. Certamente bondade e misericórdia vão te seguir. Veja o teu futuro. Ele vai voltar para levar os seus, e você faz parte dele, e você vai ficar com ele para sempre. Você pode ver isso. Você pode ver isso. Você pode ver isso. Veja que a tua salvação já foi preparada. Mas não apenas a sua salvação, a sua vida terrena, a forma como você passa pelas adversidades, a forma como você enfrenta as lutas, a forma como você encara cada dia, a forma como você vence as oposições, a forma como você se lida com os problemas, a forma como você lida com as adversidades, como você avança, como você conquista, como você prospera, só porque você fez dele o seu pastor, só porque ele está contigo, só porque você lhe ouve e lhe obedece. Só por isso, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Pertence a ele. Se isso é verdade da sua vida, glorifique, agradece, bendiz, faça uma oração, desfruta de sua presença, desfruta
contigo. Ele está contigo. Mude a sua forma de ver, porque Ele está contigo. Mude a sua linguagem, porque Ele está contigo. Aleluia! 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 Desfrute de sua presença. Se você entregou, confia. Se você confia, desfrute. Se você desfruta, descanse. Aleluia. 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 Adoro, adoro, adoro. Que o Senhor seja glorificado. Que a tua presença continue em nossa vida. Que teu amor nos invada. Muito obrigado. Continua conosco. Aleluia.